Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Lígia, eu sou tutora de anatomia. Eu e a Carolina preparamos essa aula sobre ombro e braço. Eu vou começar e a Carol continua a partir de axila. Bom, o membro superior ele pode ser dividido em 4 segmentos principais: o ombro, o braço, o antebraço e a mão. Nessa tutoria, a gente vai focar nos 2 primeiros, o ombro e o braço. O ombro, ele é o segmento mais proximal dos membros superiores, que vai se superpor a partes do tronco e a região lateral inferior do pescoço. Ele inclui regiões peitoral, escapular e deltoide e a parte lateral da região cervical. O ombro, ele faz parte da cintura escapular, ou do símbolo dos membros superiores, que é a estrutura que une os membros superiores ao tronco, certo? O braço é o primeiro segmento do membro superior livre, a parte mais móvel do membro superior, independente do tronco. O antebraço é o segundo segmento mais longo do membro, estende-se entre o cotovelo e o punho, unindo os dois, e a mão é a parte do membro superior mais distal. Aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar o que formaria o ombro, que é a região deltoide, o trígono clavipeitoral, e uma parte da região peitoral, o antebraço e a mão. Bom, a cintura escapular, como eu falei, é um anel ósseo incompleto posteriormente, formado pelas escápulas e clavículas e completado anteriormente pelo manúbio do externo, que vocês devem se lembrar da aula de tórax. Apesar do manúbio do externo fazer parte do esqueleto axial, ele se articula com a clavícula, que faz parte do símbolo do membro superior. Nessa imagem aqui de anatomia de superfície, é interessante a gente ver como a gente consegue identificar essas estruturas na superfície do corpo. Por exemplo, aqui a gente tem a clavícula. Então, acima dela, a gente vai ter a fossa infraclavicular. Aqui a gente consegue visualizar o músculo deltoide. Assim como aqui a gente consegue visualizar a parte do músculo peitoral e as digitações do músculo serrátil anterior, que eu vou mostrar mais para frente. Quais são os ossos que formam a cintura escapular? O primeiro deles é a clavícula, que é um osso longo que une o membro superior ao tronco. A metade medial da clavícula ela é convexa anteriormente. Então, veja bem. Essa aqui é uma vista anterior da clavícula direita. Ou seja, essa parte aqui fica para frente, como se vocês estivessem vendo a minha clavícula direita daí. Ou seja, a metade medial, ela é convexa anteriormente. Ela vai se projetar para frente, certo? Enquanto que a metade lateral, que fica mais para a lateral do corpo, ela é côncava anteriormente. Ou seja, ela se projeta para posterior, para trás. Então, essa é a posição da clavícula, né, anatômica, considerando como essa parte anterior e essa parte a posterior, e essa aqui é uma clavícula direita, beleza? Bom, a extremidade external, que é essa extremidade mais medial, ela se chama external porque ela se articula com o osso externo, que é medial, certo? Ela vai ser triangular, alargada, né? E essa aqui é a articulação, o local onde ela vai se articular com o manúbio do externo, na articulação chamada externo-clavicular, certo? Então, aqui a gente tem a face articular com o externo. Como eu disse, a metade lateral da clavícula, ela é côncava para anterior, né? Ela forma essa curva. A extremidade acromial, que é essa ponta mais lateral da clavícula, ela é a parte que vai articular com o acrômio da escápula, que é uma protuberância que vai ter na escápula, que eu vou mostrar daqui a pouco, quando a gente for falar desse osso especificamente. Essa extremidade vai ser plana, no local de articulação com acrômio, e o nome dessa articulação é acrômio clavicular.
Os 2/3 mediais do corpo da clavícula, como eu disse, são convexos anteriormente, e 1/3 lateral é achatado e côncavo anteriormente, dando essa aparência de um S alongado. Como a gente consegue lembrar disso? Vai ser muito mais fácil quando a gente tiver a oportunidade de ver todas essas estruturas no laboratório de anatomia, ao vivo, conseguir pegar nos ossos e tal. Enquanto a gente não pode ter essa oportunidade, eu peço para vocês tentarem ter uma visualização mais 3D das estruturas. Como que a gente consegue posicionar uma clavícula quando a gente pega ela na mão? A gente tem que lembrar que a maior parte, a maior curva, ela é a que é anterior. Por isso que a gente fala aqui que os 2/3 mediais, você poderia dividir a clavícula num pedacinho que é para trás e num pedaço maior que é para frente. Então, lembrar sempre que a curva maior, ela fica para frente. A curva menor fica para trás. Beleza? Então, é isso. Os 2/3 mediais da clavícula são convexos anteriormente, e o terço lateral da clavícula, ele é côncavo anteriormente. Beleza? A clavícula atua como um suporte rígido, mas ao mesmo tempo móvel, que vai suspender a escápula e o membro livre, mantendo-os afastados do tronco, de maneira a permitir que esse membro tenha máxima liberdade de movimento. Além disso, a clavícula forma um dos limites ósseos do canal cérvico-axilar, que é a passagem entre o pescoço e o braço, protegendo o feixe neurovascular que supre o membro inferior. Então, do pescoço, da região do pescoço para a axila, vão passar algumas estruturas muito importantes, como a artéria axilar, que é um ramo da artéria subclávia, como parte do plexo braquial, que são nervos extremamente importantes para a movimentação e sensibilidade dos membros superiores. Essas estruturas vão passar muito próximo à clavícula, então ela serve como uma proteção para essas estruturas. Além disso, ela transmite choques, impactos traumáticos do membro superior para o esqueleto axial. Ela tem uma face superior lisa, né? Isso, mais uma vez, vai ser muito mais fácil quando vocês conseguirem segurar a clavícula na mão. Vocês vão ver que a face superior dela é bem mais lisinha e a face inferior ela é mais áspera. A face inferior, então, é áspera porque ela é unida à primeira costela, perto de sua extremidade external, por ligamentos fortes. Isso faz com que esses ligamentos deixem impressões na face inferior da clavícula. Além disso, a gente consegue visualizar na extremidade acromial o tubérculo conoide, que é o local de fixação do ligamento conoide, e o tubérculo e a linha trapezoide, que é essa aqui, que é o local de fixação do ligamento trapezoide. O ligamento conoide com o ligamento trapezoide formam o ligamento coraco-clavicular, que vai ser a articulação da clavícula com o processo coracoide da escápula, que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Além disso, na parte inferior da clavícula, nós temos esse sulco, que é mesmo uma linha, uma depressão em forma de linha, que é onde vai se inserir o músculo subclávio. E além disso, na extremidade external, nós temos a impressão do ligamento costo-clavicular. Costo vem de costela, clavicular de clavícula. Então, é o ligamento que vai ligar a clavícula à primeira costela. Agora, indo para a escápula. A escápula é um osso triangular situado na face póstero-lateral do tórax. A face posterior da escápula é essa aqui que tem essa divisão chamada espinha da escápula, essa protuberância aqui, tá bom? A espinha da escápula vai dividir a face posterior em duas fossas. A fossa supraespinal, ou seja, acima da espinha, e a fossa infraespinal, ou seja, abaixo da espinha da escápula. A espinha da escápula, no final, ela tem essa protuberância, né, que vai ser a parte mais lateral da escápula, chamada de acrômio,
que é esse ponto subcutâneo do ombro que a gente consegue sentir quando a gente apalpa nosso ombro aqui posteriormente. E ela vai se articular com a extremidade acromial da clavícula, aqui. Essa aqui não é a nossa extremidade acromial da clavícula, ela vai articular com o acrômio da escápula, tá certo? Além disso, a gente tem a face anterior da escápula, ou costal. Tem que lembrar que a escápula fica atrás da gente, então é um pouco mais difícil da gente visualizar a face anterior e a face posterior. A face anterior é que está voltada para frente. Ela é mais côncava, né? E ela é lisa. Ela não tem a estrutura da espinha. A espinha da escápula fica atrás, fica posteriormente, tá bom? Essa face anterior da escápula é chamada de fossa subescapular. Na região superolateral da escápula, existe uma cavidade, a gente consegue vê-la aqui também, que é a cavidade glenoidal. Essa cavidade, ela vai receber e articular-se com a cabeça do húmero, na articulação do ombro. Vocês estão vendo aqui? Essa é a cabeça do húmero articulando com a cavidade glenoidal. Aqui é a cavidade glenoidal vista de lado, né? Que vai articular com a cabeça do húmero. O processo coracoide, que eu já falei na hora que a gente estava falando de clavícula, ele fica logo acima da cavidade glenoidal. Essa protuberânciazinha aqui é meio tortinha, assim. Ela se projeta em direção anterolateral e é o local de fixação do ligamento coraco-clavicular, ou seja, que liga o processo coracoide à clavícula. Aqui, ó, como eu tinha falado para vocês, o ligamento coraco-clavicular, ele é formado pelo ligamento conoide e pelo ligamento trapezoide, que ficam ligados na clavícula, no tubérculo conoide e na linha trapezoide. Mais para frente, eu vou mostrar a articulação do ombro mais especificamente, e vou mostrar todos esses ligamentos de novo, tá? Bom, a escápula, ela vai ter margens medial, essa aqui, voltada para a parte medial do corpo. Lembrem-se, aqui a gente tem o nosso osso do braço. O braço é lateral. Então, essa aqui é a vista lateral, a margem lateral da escápula. E essa aqui, a margem medial da escápula. Ela tem também uma margem superior. E nela nós temos um ângulo superior, um ângulo lateral e um ângulo inferior. A margem superior da escápula é marcada pela incisura da escápula, que é melhor vista nessa imagem aqui. É essa pequena depressãozinha que a gente tem na margem superior da escápula. Agora nós vamos falar sobre os músculos da cintura escapular. Os músculos da cintura escapular, eles podem ser divididos em músculos tóraco-apendiculares e músculos escápulo-humerais, que são aqueles que fazem parte do ombro mais especificamente. Então, começando pelos músculos tóraco-apendiculares, são aqueles que fazem a ligação entre o ombro e o membro superior e o tórax. Na aula de tórax, eu mencionei eles por alto. Então, depois, se vocês quiserem dar uma voltadinha lá para relembrar. Mas eu vou falar agora mais especificamente deles. Quais são os músculos tóraco-apendiculares anteriores? O peitoral maior, que é esse músculo bem grande que forma o nosso tórax, né, basicamente, que é um músculo triangular, né, que ele vai ter a origem na superfície anterior da clavícula. A gente consegue ver aqui a origem dele na clavícula. Na superfície anterior do externo, nas primeiras 6 cartilagens intercostais, que vão estar aqui embaixo, e na aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Olha aqui. Então, essa aqui é a origem do nosso peitoral maior. A inserção dele
é na crista do tubérculo maior do úmero. Na parte da Carol, ela vai mostrar para vocês o úmero, e aí vai dar para visualizar melhor essa inserção. A inervação do músculo peitoral maior é feita pelo nervo peitoral lateral e pelo nervo peitoral medial. E a ação é a adução do braço e sua rotação. A adução é basicamente fechar o braço, né? A gente tem a abdução do braço, certo? Que é feito por outros músculos. E o peitoral maior, ele vai trabalhar na adução, no fechamento, né? Puxando o braço, além da rotação do braço. O peitoral menor, ele fica embaixo do peitoral maior. Olha ele aqui. Ele vai ter a sua origem nas superfícies externas da segunda à quinta costela. Nessa imagem aqui, ele está começando na terceira costela, mas assim, é um pouco variante, tá? Um pouco variável, desculpa. A inserção é no processo coracoide da escápula. Olha aqui o processo coracoide. A inervação do músculo é pelo nervo peitoral medial e a ação é basicamente estabilizar a escápula e abaixar a extremidade do ombro. Uma coisa interessante é que a veia cefálica, que é muito importante na drenagem sanguínea do braço, dos membros superiores, ela vai passar no intervalo entre o músculo peitoral maior e o deltoide. Continuando, o músculo subclávio, ele é um músculo bem pequenininho que fica abaixo da clavícula, por isso subclávio. Ele vai ter uma origem na junção da primeira costela com a sua cartilagem intercostal, desculpa, e a inserção vai ser no sulco da superfície inferior da clavícula. Se vocês se lembrarem, aqui quando a gente mostrou a clavícula, eu mostrei o sulco do músculo subclávio. É aqui que vai se inserir esse músculo. A inervação é pelo nervo subclávio e a ação é abaixar a clavícula. Mas é uma ação muito, muito sutil, sabe? Esse músculo ele tem mais uma proteção de uma função de estabilização, de proteção da região. O músculo serrátil anterior é esse músculo diferentão aqui, que parece um leque, parece uns dedos, assim, na lateral do tórax. Ele vai ter a sua origem na superfície externa das 8 costelas superiores, né? Estão vendo aqui? E a inserção vai ser na superfície costal da escápula, no ângulo superior, na borda medial e no ângulo inferior da escápula. Basicamente, em vários pontos da escápula. A inervação desse músculo é pelo nervo torácico longo e a sua ação vai ser a prostração da escápula, que é trazer a escápula para frente. É um movimento difícil de visualizar, né? Mas é interessante aqui quando a gente for falar da lesão dele. Além disso, ele também atua na abdução do braço e na sua elevação acima da horizontal. Então, ele vai atuar na abdução do braço, especialmente na sua elevação depois que a gente atinge esse nível horizontal. Acima da horizontal, o serrátil vai atuar mais. Interessante quando a gente vai falar da lesão do nervo que supre o músculo serrátil, que é o torácico longo. É relativamente comum esse nervo ser lesado durante a cirurgia de mastectomia, retirada da mama por conta de um câncer, né, um tumor maligno. Quando esse nervo é lesado e a gente perde a função do serrátil anterior, a gente tem esse acontecimento que é chamado de escápula alada. A escápula, ela fica sempre voltada para trás, ela fica solta, digamos assim, você perde a movimentação dela e forma essa coisa assim como se fosse uma asa, certo? Então aqui você consegue entender mais qual a função do serrátil anterior aí, de protração da escápula, que é trazer a escápula para frente. Os músculos tóraco-apendiculares posteriores são o trapézio, o latíssimo do dorso, o levantador da escápula, o romboide maior, o romboide menor e os músculos intrínsecos do dorso. A maioria desses músculos
vão ser falados na aula de dorso, que vocês vão ter daqui a pouco. Os músculos mais superficiais são o trapézio, que ele vai atuar elevando e retraindo e girando a escápula, e vai ser inervado pelos nervos tóraco-dorsal e acessório. O latíssimo do dorso, que é esse músculo bem grande da região dorsal, ele vai fazer a extensão, a adução e a rotação medial do braço, e é inervado pelo nervo tóraco-dorsal. Os intermédios são o levantador da escápula, que é esse aqui pequeno, que vai fazer levantar a escápula. O romboide maior, que é esse aqui, e o romboide menor. E os músculos profundos são os intrínsecos do dorso, que vão ser melhor abordados na aula de dorso. Agora falando sobre o ombro especificamente, começando com os músculos escapulohumerais. O primeiro deles é o deltoide. O deltoide é esse músculo que forma, que dá o formato para o nosso ombro. Ele vai ter sua origem na borda superolateral do acrômio, que é aquela estrutura da escápula, na superfície superior da clavícula, ou superoanterior, e na espinha da escápula. A inserção do músculo deltoide é aqui, na tuberosidade deltoide do húmero. A inervação é pelo nervo axilar e a ação, flexão e extensão do braço, abdução e rotação medial e lateral do braço. Além do deltoide, a gente tem o músculo subescapular. O músculo subescapular, ele fica na fossa subescapular, né, que é aquela face anterior da escápula. Ele cobre praticamente ela inteira, né? Nessa figura aqui, eu tirei o peitoral, tirei os arcos costais, a clavícula, para poder ter essa visualização do músculo subescapular. A inserção dele é no tubérculo menor do húmero, que fica na cabeça, próxima à cabeça do húmero. Ele é inervado pelos nervos subescapulares superior e inferior, e a ação dele é rodar medialmente o braço e ajuda a manter a cabeça do húmero na cavidade glenoidal. Nós temos também o músculo supraespinal, que vai ficar na fossa supraespinal da escápula, que é essa parte aqui da escápula posterior, que fica acima da espinha da escápula. A inserção dele é na faceta superior do tubérculo maior do húmero, tá? Aqui está o músculo subescapular, aqui está o músculo supraespinal, ele vai se inserir no tubérculo maior do húmero. A inervação é feita pelo nervo supraescapular e a ação é pela abdução, a abdução dos primeiros 15 graus do braço. Então, ele vai atuar na hora de abrir o braço nos primeiros 15 graus. Ele também vai ter uma ação na fixação do húmero, né? Mas eu vou falar melhor mais para frente. O músculo infraespinal, ele fica abaixo da espinha da escápula, né? Ele fica, então, na fossa supraespinal. A inserção dele é na face média do tubérculo maior do húmero, né, que é essa protuberância aqui próxima da cabeça do húmero. A inervação é pelo nervo supraescapular e a ação é a rotação do braço lateral e ele atua também na fixação do húmero na cavidade glenoidal. Na parte posterior, a gente vai ter o redondo menor e o redondo maior. O redondo menor é esse aqui mais superior. Esse aqui, ó, é o supraespinal. Infraespinal. Esse aqui é o redondo menor e esse aqui é o redondo maior. O redondo menor, ele vai ter origem na parte média da margem lateral da escápula e ele vai inserir na face inferior do tubérculo maior do húmero. Tem vários músculos que se inserem, né, nessa região do húmero. A gente já vai ver por quê. O redondo maior, continuando aqui no redondo menor, ele vai ser inervado pelo nervo axilar
e a ação dele vai ser a rotação lateral do braço. O redondo maior, ele tem sua origem na face posterior do ângulo inferior da escápula, então a origem dele vai ser naquela pontinha inferior da escápula, e ele vai se inserir no lábio medial do sulco intertubercular do húmero. Aqui, ó, a gente consegue ver o sulco, tá vendo? Ele fica entre o tubérculo maior e o tubérculo menor. É essa depressão entre eles. Aqui vai se inserir o redondo maior. A inervação é pelo nervo subescapular inferior e a ação é a adução e a rotação medial do braço. Manguito rotador. O que é o manguito rotador? O manguito rotador é uma estrutura muscular e articular que vai fazer a fixação do húmero na cavidade glenoidal e vai permitir toda aquela movimentação que a gente tem do braço, né? Ele é formado pelos músculos supraespinal, olha aqui, o tendão do músculo supraespinal, ele foi cortado aqui para a gente visualizar como eles vão se fechar ao redor da cavidade glenoidal e do húmero, pelo músculo infraespinal, pelo músculo redondo menor e pelo músculo subescapular. E vão formar esse manguito músculo tendíneo ao redor da articulação do ombro. Todos eles, com exceção do supraespinal, eles são rotadores do húmero, permitem que o húmero faça movimentos de rotação. O músculo supraespinal, além disso, ele faz aquela abdução dos primeiros 15 graus do braço, né? Os tendões dos músculos, eles vão se fundir e vão reforçar a lâmina fibrosa da cápsula articular do ombro, protegendo e estabilizando essa articulação. E, além disso, a contração tônica desses músculos mantém a cabeça do húmero na cavidade glenoidal. A cabeça do húmero ela é muito maior do que a cavidade glenoidal, né? Então, esses músculos eles vão atuar assim, ó, como se fosse uma mão fechando ao redor dessa cabeça para manter ela lá e permitir todos esses movimentos do braço. Falando agora sobre a articulação do ombro, ela é formada por diversos ligamentos, né? Eu vou começar falando da articulação externo-clavicular, que não faz parte do complexo articular do ombro, mas que vai ajudar na fixação de toda a estrutura da cintura escapular. Ela é uma articulação capsular, então ela tem uma cápsula sinovial, ela é celular e esferoide. As ações são a extensão, a flexão, a elevação e a circundação. Não parece ter tanta movimentação, né? Porque entre o externo e a clavícula, mas ela tem esses movimentos. Formado pelo manúbio do externo e pela clavícula. E a estabilização é feita pelo músculo subclávio, pelo ligamento costoclavicular, que é entre a primeira costela e a clavícula, e pelo ligamento externo clavicular anterior e posterior. O complexo articular do ombro, ele é sinovial, esférico e triaxial, ou seja, ele se movimenta em torno dos 3 eixos. A composição dele é diversa. A gente tem a articulação acrômio-clavicular, então é esse ligamento aqui que liga o acrômio da escápula à clavícula. A articulação córaco-clavicular, vocês devem se lembrar, porque eu mostrei lá na hora que eu falei de clavícula, que é formado pelo ligamento conoide e pelo ligamento trapezoide. Aqui, ó, o processo coracoide da escápula. A articulação gleno-humeral, que está aqui embaixo desse tanto de ligamento aqui, que é entre a cavidade glenoidal e a cabeça do húmero. A articulação córaco-humeral, que vai ficar entre o ligamento coracoide, entre o processo coracoide e húmero, olha ele aqui, ligamento córaco-humeral. O recesso axilar, que é essa região aqui que forma a parte superior da axila. A axila vai ser melhor abordada pela Carol daqui a pouco. O tendão da cabeça longa do bíceps, que está aqui, ó, tendão da cabeça longa do bíceps.
o ligamento transverso do húmero, que é esse aqui, o lábio glenoide, que a gente não consegue ver, as bolsas subdeltoides, subacromial, subtendínea e a bainha músculo-tendínea, que é aqueles músculos que fazem parte do manguito rotador. Então, quem faz a estabilização dessa articulação é o músculo subescapular, o supraespinal e o músculo deltoide. Bom, agora eu vou falar de uma estrutura super importante, que é o plexo braquial. O plexo braquial é um conjunto de nervos que vão fazer a inervação sensitiva e motora de todo o membro superior. Eles têm origem nas raízes nervosas de C5, C6, C7, C8 e T1. Começam no pescoço, né, porque eles saem principalmente das vértebras cervicais, e estende-se até a axila. Bom, então vamos começar a conversar sobre ele, né? Ele é bem emaranhado aqui nessa imagem, né? Fica um pouco difícil de visualizar. Então, para ajudar, eu coloquei aqui esse esquema que eu fiz e que me ajudou muito a entender o plexo braquial. Então, vamos tentar explicar ele por aqui e visualizar naquela imagem. Então, a partir da raiz de C5 e da raiz de C6, forma-se o tronco superior. Essas duas raízes se unem e formam um tronco. Na imagem anterior, a gente consegue ver aqui, ó, a raiz de C5 junta com a raiz de C6 e forma o tronco superior, tá vendo? Ele fica mais em cima, ele é o tronco superior. Já do tronco superior, saem dois nervos, que é o subclávio, que vai inervar o músculo subclávio, e o supraescapular, que vai inervar os músculos supraespinhal e infraespinhal. O tronco superior, ele vai emitir um ramo que vai lá para a parte mais posterior, tá? Que vai ajudar a formar o fascículo posterior, e ele, depois de emitir esse ramo, continua como fascículo lateral. Então, olha, a gente tem as raízes, os troncos, fascículos. Então, aqui, do fascículo lateral, a gente tem o nervo peitoral lateral saindo dele, que vai inervar o músculo peitoral maior. Aqui, ó, que a gente vai falar depois, e ele continua como fascículo lateral. O fascículo lateral tá aqui, ó. O fascículo lateral, então, vai emitir um ramo para medial e vai continuar como nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo, ele inerva todos os músculos do braço e a pele do antebraço. No braço, ele perfura o músculo coracobraquial. Dá realmente para ver o nervo perfurando o músculo no cadáver. Bom, aquele ramo que ele tinha emitido lá atrás, do tronco superior, ele vai lá para trás e vai formar o fascículo posterior, junto com um ramo emitido pelo tronco médio. Tá? O fascículo posterior vai dar origem ao nervo subescapular superior, que vai inervar o músculo subescapular, o nervo tóraco-dorsal, que vai inervar o latíssimo do dorso, o nervo subescapular inferior, que vai inervar o redondo maior, e o nervo articular. Depois de emitir todos esses ramos, o fascículo posterior se subdivide em nervo radial, que vai inervar muitos músculos do antebraço e da mão, e o nervo axilar, que vai inervar o deltoide, o redondo menor e a articulação do ombro. Aqui a gente consegue ver o fascículo posterior bem aqui, né? Apesar dessa imagem ser em 2D, eu quero que vocês visualizem que essa estrutura aqui, ela está mais atrás que esses outros dois, ó, o fascículo lateral, o fascículo medial, e esse aqui, o fascículo posterior, ele está mais atrás. E ele vai terminar
em nervo radial e em nervo axilar, que é esse mais fininho aqui, tá vendo? Esse aqui é o posterior, o nervo axilar saindo aqui fininho e o nervo radial maiorzão aqui. Voltando, então, ao tronco médio, então, saindo de C7, ele vai ajudar na formação do fascículo posterior. E o tronco inferior, formado por C8 e T1, vai dar origem aos nervos peitorais mediais e vai ajudar na formação do fascículo medial. O fascículo medial, ele dá origem ao nervo cutâneo medial do braço, ou seja, ele vai inervar a pele do braço, nervo cutâneo medial do antebraço, então do antebraço também, o nervo peitoral medial, que vai inervar os músculos peitoral maior e menor, e ele vai contribuir para a formação do nervo mediano, junto com o ramo do fascículo lateral. O nervo mediano, ele inerva todos os músculos superficiais do antebraço, à exceção de um, vocês vão ver depois na aula de antebraço, alguns músculos profundos do antebraço e alguns músculos da mão. O fascículo medial, então, depois de emitir esse ramo que vai para o nervo mediano, termina em nervo ulnar, que vai também inervar vários músculos do antebraço e da mão. Bom, aqui a gente vai tentar visualizar ele também. Ó. Esse aqui é o nosso fascículo medial, porque ele está mais medial em relação aos outros dois, tá vendo? Ele está mais perto da linha média do corpo, então ele é o fascículo medial. E ele termina aqui, olha, no nervo ulnar, e aqui contribuindo para formar o nervo mediano. Olha o nervo mediano vindo do fascículo medial e do fascículo lateral, tá vendo? Formando o nervo mediano. Então, é muita informação, né? É bastante coisa, mas com esse esqueminha aqui eu acho que fica mais fácil da gente voltar depois e olhar na figura mais realística e entender melhor. Para finalizar, das raízes nervosas de C5, C6 e C7, antes da formação do plexo, a gente tem também o nervo torácico longo, que vai fazer a inervação do serrátil anterior. Esse é aquele nervo que, quando lesionado, causa a escápula alada. E da raiz de C5 sai também o nervo escapular dorsal, que vai inervar os romboides e o levantador da escápula. Tá bom? Então é isso, agora vocês ficam com a Carol. Obrigada, pessoal.